Todo mundo vindo? Alô? Obrigada, Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, todos que estão aqui. Muito bom. Então, são duas áreas que têm uma forte procura dentro da fisioterapia aquática de quem vai trabalhar. Por quê? Porque são duas áreas que sempre têm uma demanda muito grande na rotina de atendimento da clínica. Ou seja, crianças que chegam com problemas, né, acompanhadas de suas mães, pais, enfim, e que procuram o atendimento na fisioterapia aquática, porque entendem que a criança tem uma situação onde ela consegue fazer determinadas coisas que não conseguem no solo, além da ludicidade, né, do quanto é legal brincar. E da mesma forma, há uma procura muito grande, né, talvez seja uma das patologias que a gente atenda mais, né, das disfunções, são as sequelas dos famosos AVEs, né, dos famosos AVCs, mais popularmente falando, que acometem a população adulta, hipertensos, cardiopatas, que acabam sofrendo esses acidentes vasculares e encontram no ambiente aquático um meio muito propício para eles se exercitarem, para eles recuperarem as suas funções. Então, vamos começar pela ordem alfabética, né? Vamos começar primeiro por Ana Carla. Ana, o que foi que te fez procurar dentro da fisioterapia? E eu falo especificamente dentro da fisioterapia aquática, né? Porque a fisioterapia aquática é uma especialidade de contexto. Ela é diferente um pouco de outras especialidades, porque dentro da fisioterapia aquática a gente pode escolher neurofuncional adulto, a gente pode escolher neuropediatria, ginecobstetrícia, esportiva, gerontologia, traumato, dor. E qual a razão de vocês duas terem escolhido neurofuncional e neuropediatria? Vamos começar por você, Ana, pela letra A. Oi. Eu, assim, na minha época, quando eu tive formação lá na Federal de Pernambuco, a gente só tinha a disciplina de fisioaquática, que na época era hidroterapia, era só teórica. A gente não tinha como praticar. E sempre foi uma inquietação minha não poder praticar. A gente tem tudo, todo embasamento teórico, mas é prática, né? E sempre foi uma área que sempre me chamou muita atenção. Então, eu procurei suprir essa deficiência que eu tive na formação através, primeiramente, em estágios, né? Então, o primeiro estágio que eu fiz, inclusive, foi em neuropediatria. Depois, quando eu comecei a trabalhar já em fisioaquática, atendendo todo tipo de público, tinha criança, tinha adulto, neurológico, traumato-ortopedia. Quando a gente se forma, a gente atende tudo, né? Tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu entrei na ACD, que foi no mesmo ano que eu me formei, em 2003, há uns 500 anos atrás, 20 anos atrás, eu senti uma necessidade de me aprimorar mais, porque, assim, apesar de eu ter tido vivência, trabalhar, mas é diferente de você estar muito especializado na área. E foi quando, assim, eu bati o martelo de que era a área que, ali dentro da CD, que me satisfazia mais, né? Que eu amava trabalhar na piscina, amo ainda, não deixei de amar, mas eu amava naquela ocasião, e eu sentia muita falta de um aprofundamento, assim, de ter mais embasamento, mais experiência prática, e aí foi que eu fui seguindo a carreira, né? Assim, a princípio, quando eu me formei, eu pensava em ir para outra área, que era mais respiratória, cardiorrespiratória e tal, mas depois a própria vida foi me levando para a parte de neurologia, né, em geral. Então, hoje em dia, eu atendo os dois, atendo criança, atendo adulto também. Há 20 anos que eu trabalho, não os 20 anos inteiros, todo o tempo, 100% do tempo, não, mas na maioria do tempo eu sempre trabalho em piscina, sempre trabalhei em piscina. Então, é um ambiente que me satisfaz muito em relação a resultados, não só dentro da água, mas levando isso para fora, que é muito, eu acho que é muito confortável para a gente, terapeuta, trabalhar dentro da piscina, né? Assim, sim, e principalmente hoje, que eu já estou 20 anos mais velha, me dá um conforto muito grande. Então, assim, é uma área que realmente só tenho pontos positivos para trazer aqui, né?
Eu vou parar porque eu falo muito. Muito bom, Ana. Você fez algumas colocações muito importantes. Eu sempre digo nas palestras e nas aulas, né, que quem trabalha com neuro no solo tem que ter coluna e joelho, senão não aguenta. E na água a gente não precisa ter coluna e joelho tão novinho, não. Até com os desgastes normais da idade, a gente atende gente tranquilo. Muito bom. E você, Estelinha, vamos lá. Como é que foi virar uma especialista tão grande aí nessa área que é tão específica, que é as criancinhas? Então, meu encantamento com a água começou desde a graduação, né? Diferente de Ana Carla, eu tive a experiência de ter vivência prática, né, na piscina. A gente participou de um projeto de PIBIC com a professora Cíntia Vasconcelos, na época de aquática, né, voltado também com Deise Amorim, voltado para distrofia muscular, né? Então era um projeto magnífico e assim nunca o pessoal queria entrar na água. Então assim eu acabei me apaixonando pela água depois desse projeto, assim, com essas crianças com doenças raras e assim a água por si só, por ser um ambiente lúdico, já é convidativo, né? Já chama aquela criança para participar mais, para brincar mais naquela piscina, né? Então na graduação me apaixonei pelo projeto de pesquisa, né, na água. Depois disso, fui estagiária lá na clínica de Pepita, junto com Karen, também na área de piscina, né? Então, assim, o meu mundo ficou ainda mais encantado, ficou ainda mais colorido com as crianças. Aí, assim, quando eu me formei, comecei lá. Tinha uma vaga, como a Ana Carla falou, a gente começa tendo tudo, né? E depois a gente vai refinando um pouquinho. Aí consegui fazer o Bobat, consegui fazer o Bobat infantil, fiz o Bobat Baby. Aí Mônica, né, que ministrou o curso do Bobat, estava aqui, emendou com adulto, disse, vamos fazer um adulto também? Né, porque além da água, o Bobat também é uma paixão muito grande, né, que a gente consegue trazer essas posturas, esses manuseios na água, e a criança faz tudo brincando, sorrindo, né, a gente não tem a gravidade, o fato de não ter a gravidade ajuda bastante, muito movimentação daquelas criancinhas, né, a água aquecida, melhorando a espasticidade, coisa que a criança consegue fazer, né, na piscina, retarda mais um pouco para fazer lá no solo, e assim, é gratificante ver a alegria dessas crianças na água, né? Isso não tem preço, assim, né? Uma criança com paralisia cerebral mais grave, nível 4, nível 5, que não tem muita movimentação ativa de membro inferior, de repente ela tá batendo as perninhas na piscina, né? Nossa, como ele parece outra criança na água, né? A gente escuta muito isso. Então, assim, é um prazer enorme trabalhar na água. Eu me formei há 13 anos, né? Os 13 anos sempre com um turno na água, eu nunca abandonei essa vida na água. Quis fazer 2 turnos, mas a pele não aguentou muito, então eu reduzi um pouquinho, mas assim, eu sempre tenho um pé na piscina, um pé no solo, e o mundo infantil me encanta bastante. Isso é uma marca registrada de quem trabalha na água, é o gostar, né? Eu sempre digo, quando eu vou para a clínica para atender na água, eu adoro. Hoje eu trabalho muito com terapia manual, mas continuo atendendo, então são 33 anos que eu atendo, nunca parei. E assim, a gente não vai atender, a gente vai brincar, porque quando chega na piscina é aquela festa, é aquela farra e aquela coisa do tratar brincando, tratar com a ludicidade que a água promove, mas não só para a criança. A gente pensa que o adulto não se diverte, mas ele se diverte também, né? Então, a água é lúdica para todos nós. E nós brincamos com eles também, é lúdica para nós, fisioterapeutas. Muito legal. E aí, aproveitando esse gancho, Estela, que você falou assim, às vezes a pessoa diz, não, eu vou para a água, porque na água eu fico ali na rotina e não preciso muito me especializar. Eu lembro até de uma época em que, quando eu decidi trabalhar na água, ninguém sabia muito bem o que era, isso há 33 anos, e algumas pessoas maldosas até falaram, Rogério vai para a água porque é mais tranquilo, porque eu era bem tranquilão na faculdade, né? E aí as pessoas confundem tranquilidade com não gostar de estudar, e eu sempre gostei muito.
E na água eu encontrei um caminho até exatamente contrário, né? A gente precisava estudar neuro, a gente precisava estudar traumato, vinha um paciente de espondilite, vinha um paciente de ligamento plastiado cruzado anterior. Então eu sempre brinco que na água a gente, quando vai tratar, principalmente quando trata a fisioterapia clínica, né, mais generalizada, a gente tem que estudar muito todas as áreas. Mas, além de estudar tudo na água, a gente precisa estudar as doenças e precisa fazer nossas formações, que a grande maioria é de solo. A Estela falou muito bem, eu fiz os BOBATs e tal. Por quê? Porque a gente precisa disso para poder bem avaliar o paciente e poder ter o raciocínio clínico e saber o que é que a gente vai fazer na água, qual é a programação do atendimento na água. Então, aproveitando esse gancho, como é que foi a formação de vocês, tanto solo como aquática, para gerar todo esse conhecimento que vocês adquiriram e que vocês ajudam os alunos a criar uma estratégia de atendimento? Vamos lá, Ana. Diz aí o que é que tu tem na bagagem aí e como é que tu construiu o teu raciocínio clínico, que hoje chega um paciente com AVE, tu olha já e bota na água e já vai... Pronto. Então, eu já tenho um tempinho aí de formada, eu já fiz muita coisa. Eu estava até pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu nem lembro mais de tanta coisa que eu já fiz, mas o principal, assim, da minha formação em solo, eu fiz o BOBAT, só que eu não fiz o BOBAT lá no começo, quando eu me formei. Eu fiz agora há pouco tempo, porque como eu trabalhava na ACD, perdi algumas oportunidades de fazer, mas a ACD, ela meio que te formava para atender em cima do BOBAT. Então, era muito treinamento, eu aprendi tudo do BOBAT, e hoje, assim, o curso que eu fiz agora em 2019 foi mais um complemento, foi só para me atualizar, para ver outras perspectivas. Mas eu tenho formação em Pilates, na parte de reabilitação, pela Fisiopilates, eu tenho, pensando aqui, formação no RTA, que é reequilíbrio tóraco-abdominal, reabilitação vestibular, e tem outros, tem os outros cursos também. E tudo que eu fiz, assim, em solo, eu sempre, eu até falo, assim, muito para os meus alunos, sempre falei, eu não sou específica de nenhuma técnica, método, conceito. Tudo que eu tenho, eu trago para qualquer ambiente que eu atenda, seja na piscina ou seja na água, na piscina ou seja em solo. Na piscina, assim, minha grande formação foi a pós, né, que eu fiz logo depois que eu entrei na CD, a sua pós de física aquática, porque eu precisava e eu queria ter essa vivência em todas as áreas, né, que a física aquática ela atua, me aprofundar mais nessa questão do atendimento, ter muita experiência prática, que a pós sempre foi muito prática, mesmo não sei quantos anos atrás, sempre teve muito mais prática que teórico, porque na época eu também lembro que, assim, se tinha curso de aquática, a maioria era muito teórica. Teórico por teórico eu já tive na faculdade, né? Eu quero vivenciar. E ainda por cima eu saí com as formações, né? No Bad Ragaz, Aluíque e no Watson nível 1. Então, de piscina hoje, assim, muito sinceramente falando, eu vejo, às vezes, assim, alguns cursos, estudinho, eu não tenho, como eu tenho muita vivência prática, eu acho, assim, que a formação que eu tenho, junto com minha experiência prática, junto com meu estudo, junto com minhas atualizações e busca de evidências e participações em eventos, já me são suficientes para que eu atenda muito bem os pacientes, mas, assim, sempre me atualizando, né? Sempre em busca das mais recentes evidências, que era uma coisa que era muito difícil em física aquática, assim, principalmente em neuro. É muito difícil você ter, hoje você tem mais. Mas, assim, tudo que eu fiz de formação em solo, eu sempre joguei também para dentro d'água, né? Além das formações da piscina, da água propriamente dita, da aquática propriamente dita, eu consigo trazer tudo que eu já vivenciei, tudo que eu já fiz formação. E é muito bom porque você tem muito resultado, você aprende a ver o paciente de uma forma mais
global, né? Assim, não fica muito restrito a, por exemplo, usar só o que você aprendeu em cinesioterapia, mas você pega os ensinamentos do Bobat, pega o ensinamento do Pilates, pega o ensinamento de reabilitação vestibular, que trabalha muito essas questões de adequação postural, de equilíbrio e outras coisas, e aí você vai juntando tudo, e quando você coloca em prática dentro da piscina, junto com tudo que ela tem de maravilhoso, você tem um resultado fantástico. Então, a minha formação, eu tenho um monte, eu tenho mestrado também, eu sou mestre em ciências, na área de neurologia, eu trabalho também com doenças raras, e tenho 3 pós, né? Tenho a pós de física aquática, tenho uma de reabilitação visual, que eu fiz, na realidade, para tratar meu filho, que ele tem estrabismo, e estou fazendo hoje uma pós de doença neuromuscular, porque eu gosto muito dessa área de doença rara, é uma área que eu tive muita vivência prática em piscina, e aqui em São Paulo, quer dizer, lá em São Paulo, eu estou pertinho de São Paulo, eu tive muita vivência com o Duchenne, que você falou, Estela, com 30 anos de idade, que eu nunca tinha visto na vida, assim, com 20 e tantos anos, adulto, e a gente trabalhava, a piscina era a principal terapia que eles faziam, e que eles conseguiam ter mais liberdade de movimento. E só para finalizar, tem um pacientezinho que eu atendia em Recife, eu atendi ele na piscina, na casa dele, né, no prédio dele. E ele tem a distrofia, que é a distrofia muscular congênita, e na época ele conseguia andar ainda, tudinho, e ele gostava muito da piscina. Um dia ele tinha uns 12 anos, quando eu atendia ele olhou para mim e disse: tia, eu gosto muito da piscina, porque aqui eu não sou deficiente. E realmente ele conseguia fazer tudo. Ele conseguia andar, ele conseguia dar pirueta, conseguia dar cambalhota, conseguia mergulhar, agachar, levantar, e fora ele já não conseguia muita coisa. Então é uma coisa que fica para mim, assim, para o resto da vida. Assim, meu Deus, como é poderoso, e às vezes na prática a gente vai passando, mas quando você recebe isso de um paciente, inclusive pacientes adultos também, assim, que você vê esse feedback é muito bom, e você vê, poxa, estou no caminho certo, né? Estou tendo um resultado muito positivo, estou no caminho certo. É gratificante demais, né, Ana? Quando a Demais, gente Ave escuta Maria. isso. É muito O bom. menininho, ele disse assim, aqui na água eu tiro D, aqui na água eu sou eficiente. Ele disse exatamente assim. Muito bom, é isso mesmo, Ana. E aí, Estelinha, como é que foi essa história tua de cair na água, e como você foi dando o lastro, né, sedimentando essa carreira tão brilhante, né, que todas duas têm, e que você já é um grande nome, um destaque muito grande na neuropediatria. Como é que foi essa construção aí do seu currículo, para todo mundo entender que não é porque a gente está na água, a gente fez a pós, graças a Deus a nossa pós, ela realmente, você disse muito bem, ela é muito completa, não é missa de corpo presente, nem é fazendo uma propaganda enganosa, mas é uma propaganda real, né? Quando você vê os currículos das pós no resto do Brasil e no mundo, você vê que a nossa é muito completa, tem os 3 métodos com a certificação extra, né? Temos todas as áreas sendo contempladas, desde a vestibulopatia, reumatologia, esportiva, enfim. Mas não adianta a gente só ter a experiência e as formações aquáticas. Para a gente ter um amplo entendimento da doença, do doente e das estratégias de tratamento, a gente tem que ter uma caixa de ferramenta. E essa caixa de ferramenta, ela tem as ferramentas aquáticas e as terráqueas, né? Para a gente juntar tudo. E como é que foi essa construção dessa caixa de ferramentas, Estela? Verdade. Como o meu encantamento começou desde a graduação, quando eu terminei a faculdade, eu já estava inscrita na pós de Rogério, né? Foi super ótimo. Na minha época, o Watson era na Companhia do Lazer, foi uma formação incrível, né? Saí com a formação de Watson, Haluik e Badi Ragaz. Depois da pós, fiquei mais um pouco na prática. Aí fiz o Bobat infantil. Depois do Bobat infantil, eu fiz o adulto. Uns 5, 6 anos depois, eu fiz o Baby lá em Belo Horizonte.
Foi muito bom e, assim, eu costumo dizer que o Bobat é apaixonante. Você, quando faz uma vez, você quer sempre estar fazendo. Mas é uma paixão um pouco cara. Mas, assim, é muito interessante, assim, porque tem muita coisa que a gente aprende de manuseio, de posicionamento, que a gente usa muito na piscina, né? Eu acho que se completa, assim, foi um casamento que deu certo, né? Eu pegar várias coisas do Bobat que a gente faz em solo e colocar na água. E esse casamento deu tão certo que todas as vezes eu costumo sempre discutir com a fisioterapia motora, né? Para a gente andar em conjunto. Porque, assim, é um casamento ali, é fisioterapia motora com a fisioterapia aquática, a gente traça um objetivo junto, vê um paciente de uma forma global e trabalha um objetivo em conjunto, né? Que a gente atinja esse objetivo funcional de forma mais adequada, de forma mais rápida, né? Pensando nesse paciente como um todo. Além disso, eu fiz também um curso de treinamento locomotor em crianças com paralisia cerebral, fiz um curso de visual também, porque não adianta eu ter um paciente com comprometimento visual, oferecer um brinquedo aqui na frente se ele enxerga na lateral, né? Então, também você tem que saber um pouquinho de cada coisa, como a Ana disse, é uma construção, né? Você pega muitas técnicas, muitos conceitos que você vai aprendendo e a gente vai afunilando isso até chegar no bem maior, que é o paciente. A gente pega uma coisinha dali, uma coisinha dali, e vai juntando tudo para um bem maior do paciente, né? Então, quanto mais qualificado, eu diria que melhor é o seu atendimento, né? Quanto mais você se especializa, sempre se atualizando, né? É sempre o melhor que você tem a dar para o paciente e a sua terapia fica mais adequada, né? Mais específica para o paciente. É, muito bom. E eu acho que vocês estão dizendo algo muito importante, que é a possibilidade da gente fazer até cursos caros, como um Bobat, por exemplo. É um investimento, mas são cursos que custam um pouco mais, mas porque são muito bem elaborados, a gente ainda não tem pessoas aqui muito vamos dizer, pulverizadas no Brasil todo para tornar a vinda desses professores um pouco menos onerosas. Às vezes, alguns vêm fora do país. Então, tudo isso é um pouco caro, tanto cursos de aquática puro, como esses outros cursos também, como o Bobat, como o FNP, alguns cursos de vestibulopatias, de reabilitação vestibular, e tantos outros que existem. Porém, eu acredito eu sempre falo nas aulas de empreendedorismo e na parte que eu falo na nossa pós em empreendedorismo, que a aquática é um grande negócio, é um negócio maravilhoso. Existem verdadeiros mitos, né, de que para montar um setor de aquática é muito caro, realmente. Um setor muito grande, como um ACD, por exemplo, é um investimento muito alto, mas você pode empreender alugando uma piscina já pronta e reformar aquela piscina, adaptar aquela piscina e o investimento cair drasticamente. Porque eu falo que é um excelente negócio, porque a aquática ela é uma progressão geométrica, né? Todo paciente ele se sente muito bem, ele sai melhor. A frase que eu mais ouvi na minha vida é: por que não me mandaram antes para cá? E assim, eu sempre brinco, eu digo, poxa, para a água, a piscina não dá certo, a pessoa tem que fazer muita besteira, porque sempre chegando mais paciente, e se você fizer o trabalho bem certinho, é muito difícil. Agora, não dá certo. Agora, um paciente que ele dá um lastro muito grande numa rotina de clínica, numa sustentabilidade de uma clínica, é o paciente neurológico. O traumatológico ele tem um giro muito grande. Ele recuperou a cirurgia, colocou a prótese, está bem, vai para a hidroginástica, vai para o pilates, tem alta, vai embora. Mas o paciente neurológico, ele fica, ele é aquele paciente fiel, que ele ama a casa, ele ama o terapeuta. Aí da gente, né, dizer, eu vou lhe dar alta para você ir para o solo. Não, eu quero ficar pelo menos um dia aqui no sol, na água. Então, assim, os pacientes de doenças progressivas, eles acabam dando um lastro, porque aqui a gente pode falar em retorno financeiro. Na faculdade parece que é um pecado, né? Falar em dinheiro, Ave Maria. Mas o fisioterapeuta está se desbloqueando disso e vendo que a gente
tem que saber se vender, a gente tem que vender o nosso produto, e o nosso produto é atendimento de alta qualidade. A gente investe, mas a gente precisa do retorno. Então, a gente tem que se valorizar. E a valorização passa exatamente por investimento. Se eu investir muito, eu preciso me valorizar. Só quem não se valoriza é quem não investe. Quem investe, valoriza o seu trabalho. Então, a Estela tocou num ponto muito certo. O custo é caro. Portanto, eu preciso cobrar o justo para até ter condição de continuar me atualizando, comprar livros caros, comprar cursos caros, para poder ter esse retorno. E uma coisa que eu vejo muito forte, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil todo, é que os fisioterapeutas que trabalham tanto com neuro, como com neuropediatria, como com neuroadulto, eles rapidamente eles se instalam no mercado. Mesmo saindo de uma cidade para outra, sempre tem uma carência. Então, como vocês veem o mercado de trabalho assim? Ana mesmo saiu daqui de Recife, foi para São Paulo, parece que depois voltou para cá de novo, depois foi para lá de novo. Enfim, Estela já trabalhou um bocado com a gente. Eu sempre brinco agora que, antigamente eu dizia que para fechar uma piscina tinha que fazer muita besteira. Agora são 2 razões para fechar uma piscina: muita besteira e uma pandemia. Quando a gente terceirizou, nem sei se Estela está por lá com o Xande na AVP, mas rapidamente ela se instalou e se organizou, e a clientela vai onde ela estiver. A clientela vai onde você desenvolve um bom trabalho. Então, como é que vocês veem o mercado de trabalho para o paciente, para o terapeuta, o fisioterapeuta que se especializa em fisioterapia aquática e se especializa mais ainda em trabalhar com pacientes neurológicos? Posso falar logo? Pode. Por favor. Eu que já mudei tanto, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, agora eu acho que eu vou me aquietar por aqui mesmo. Eu moro no interior de São Paulo, ele é uma cidade chamada Jundiaí, que ela fica entre São Paulo e Campinas, que são 2 grandes centros. São Paulo é o maior centro, né, da área de saúde aqui do Brasil, depois de Recife, e Campinas é uma cidade que é maior e acho que é a primeira cidade interior assim, que é maiorzinha, que é maior e é bem estruturada. E aqui em Jundiaí, assim, eu estou conversando com uma amiga minha que veio morar aqui faz 2 meses, e ela é de aquática também, e não tem, só tem, eu acho que um local que tem uma piscina terapêutica, e essa piscina não é adequada, assim, pelo que eu fui conversando com os pacientes, e é uma cidade que ela está no centro, perto de 2 centros grandes, mas assim, que tem total condições de ter mais opções de piscinas terapêuticas. A gente está até pensando se a gente consegue montar uma piscina aqui, mas eu acho assim, eu vejo muito o mercado de trabalho para fisioaquática, eu acho muito parecido com o mercado de trabalho para quem trabalha com doença rara. Quando você vai colocar numa balança assim, fisioterapeuta que trabalha na neurologia, que trabalha em solo, você tem tipo 1 tonelada. Fisioterapeuta que trabalha em neurologia que atende em piscina, você tem 10 gramas, assim, é muito pouca gente, né? Então, assim, eu acho que é um mercado de trabalho que tem muita disponibilidade. Eu acho que talvez mais vagas do que pessoas especializadas, né? Então, aqui mesmo, aqui tem uma demanda gigantesca de paciente para fazer fisioaquática. Eu sou revoltada porque não tem uma fisioaquática aqui. Aqui pesa muito também o frio. Por mais que seja piscina coberta, ambiente fechado, essa que tem, né? Mas quando esfria, o povo parece que não quer nem colocar um dedinho na água. Mas, se Deus quiser, estaremos mudando isso em breve. Mas eu acho que é um mercado de trabalho, sim, principalmente na área de neuro, como o Rogério falou, assim, são pacientes que eles vão passar muito mais tempo com você em terapia, né? Eles, geralmente, muitos pacientes ficam até Deus sabe quando, até enquanto der, enquanto eles precisarem, e sempre tem vaga, eu acho, sabe? Assim, eu acho que é uma área assim que não é todo terapeuta, todo físio que gosta de trabalhar na água. Muita gente ainda tem esses falsos essas falsas observações a respeito da piscina,
mas que ela é muito ambiente muito bacana, assim, muito bom de trabalhar, muito agradável, não só para a gente terapeuta, como diz Rogério, né, que para estar em solo tem que ter joelho e colo, eu já estou me lascando no joelho e coluna, eu preciso de uma piscina, mas, assim, para os pacientes, e mesmo pacientes adultos, muitas vezes, quando a pessoa tem algum evento neurológico, ela entra no estado mais, assim, não é uma depressão, mas fica mais, o humor mais deprimido, fica mais isolado socialmente, porque vai ter mais dificuldade de ir para os locais, de fazer as coisas que fazia na rotina. E a piscina, por ela ser um ambiente único, além de todos os benefícios que a gente tem do ponto de vista neurofuncional geral, tem ainda a parte de socialização, tem a parte da troca de experiências, de de se inspirar no outro, na história do outro, e você conseguir também ter mais garra, mais força de vontade, mais empenho, e você ver que você também pode mudar a sua história. Então, é um ambiente que é muito prazeroso, né? Tanto para o terapeuta quanto para o paciente. E aqui, agora, falando daqui do Sudeste, eu acho que a quantidade... Eu estou organizando um congresso da pós que eu estou fazendo. Eu já conversei com o povo tudinho, aí elas me chamaram para organizar um congresso brasileiro de reabilitação e investigação clínica. E daí, quando foi a parte de fisioaquática, ficou todo mundo. E agora? Só que uma das organizadoras, que já é mais antiga, ela já trabalha há muito tempo, que é da área do Saara, aí ela vai falar a respeito. Mas, assim, não tem muita gente, sabe? Assim, mesmo São Paulo, que é gigantesco, ainda existem poucas pessoas. Então, quer dizer, existe um mercado de trabalho extremamente amplo, mas de pessoas especializadas na área, ainda temos um déficit no mercado, né? Então, acho que é um mercado que te dá muitas possibilidades, né? E, com certeza, assim, você entrando numa formação, você fazendo a formação em fisioaquática, você se especializando, eu tenho certeza absoluta, porque comigo, mesmo há 20 anos atrás, que não tinha tanta demanda de piscina, de locais que tinham, que ofereciam esse espaço para você trabalhar, nunca faltou emprego, sabe? Assim, nunca faltou. Sempre tive a oportunidade, em qualquer canto que eu já mudei para caramba. Onde eu fui, tinha a oportunidade para trabalhar em piscina. Eu acho que é um mercado muito grande, assim, se Deus quiser, eu vou desenvolver aqui. Está precisando. Eu sempre falo para os alunos, quando eles querem ingressar e ficam meio temerosos, não, mas tem mercado de trabalho, tem... Eu tenho muito orgulho de dizer assim, que nas nossas pós, já vamos para a 17ª turma agora, né? É muito raro as pessoas não estarem já trabalhando ou rapidamente conseguirem alguma inserção no mercado. Sempre tem pessoas fazendo após, como nessa agora, 3 pessoas montando suas clínicas durante e após, então, abrindo mercado, demanda, né, até para os outros. E uma coisa muito interessante, né? Muita gente pergunta, por que tem metodologia da pesquisa? Ou por que tem didática do ensino superior na pós? Por que isso? Porque muita gente entra sem a mínima intenção de ensinar e acabam professores, como vocês duas, né? E como vários outros que estão aí instalados nas faculdades, que foram da nossa pós e que hoje são professores da disciplina de fisioterapia aquática das universidades aí, como aí eu cito Carol, na São Miguel, o Márcio Botelho na Católica, a Cíntia na Federal, a Ana Paula na Federal, enfim, muitos disso. E mercado tem muito. Eu acho que Estela também tem alguma coisa bem interessante para falar aí sobre o mercado, porque ela sempre foi bem solicitada e bem inserida, né, Estela? Eu concordo com a Ana. Eu acho que o mercado de aquática é um mercado bem promissor. E quanto mais você se capacita, mais chega paciente, né? Então, assim, se você tem as capacitações adequadas, os pacientes chegam. Você fazendo um bom trabalho, construindo, acho que assim você consegue construir a sua carreira degrau por degrau. Uma mãe vai dizendo para outra mãe, né? Então, assim, isso é gratificante para a gente ter o reconhecimento dessas mães, porque o nosso trabalho é o boca a boca, né? A gente fala muito de mídia social, fala muito de Instagram, tudo, mas assim,
o boca a boca que vai fazer o teu nome, né? Então, assim, se você tem as formações adequadas, né, você vai longe, porque tem mercado, né? Quantas vezes, assim, chega paciente para mim, eu tô sem horário. Eu indico até muitas vezes para Rodriguinho, que ele está participando também da live, eu indico para outras pessoas que têm as mesmas qualificações, porque eu sei que essa criança vai ser bem atendida, né? Então, assim, se você tem a formação adequada, você vai ficar sem horário na agenda. E isso é gratificante. E hoje, os pacientes, eles também estão sabendo procurar aquele profissional qualificado, né? Então, já chega um paciente para a gente, não, eu quero a profissional que seja qualificada nisso, nisso e nisso, né? E é isso que a gente vê no dia a dia no nosso ambiente de trabalho. A gente vai indicando para o colega, vai indicando um para o outro, para ver quem tem vaga para atender. E eu concordo muito quando a Ana fala que é 10 pessoas, vamos supor, 10 pessoas para fisiomotora para 1 ou 2 fisiaquáticas, né? Essa proporção ainda é muito desigual no mercado de trabalho. Eu acho que tem mercado sim, neuropediatria tem mercado. Agora, tem que gostar do que faz, tem que trabalhar com amor, tem que se especializar, tem que fazer as formações. Na nossa pós, eu levo sempre o paciente, eu levo sempre prática, eu sempre busco demonstrar, porque tem muitos alunos que nem gostam da área de pediatria, né? Tem trauma, nunca gostava de atender na faculdade, nunca atendeu uma criança na água, e eu gosto sempre de levar essas crianças para a prática. Digo, ó, é assim, e muitas vezes o aluno termina o módulo e diz assim, eita, meu trauma acabou, né? Eu acho que eu não tive o manejo de como abordar essa criança, e hoje após abrir o olhar para ver pediatria com outros olhos, né? Então é muito bom participar da pós, participar da formação desses alunos e conseguir mostrar um pouco dessa paixão da neuropediatria na água. Concordo plenamente com vocês, é exatamente isso. O mercado está totalmente aberto. Tem uma demanda muito grande, reprimida. Hoje a gente vê, assim, aqui em Recife, que é uma das maiores metrópoles do Brasil, e você vê, a gente tem a CD, o IMIP, que já nasceu pequenininho, né, porque a piscina é pequena, então fila de espera, as doenças específicas, mas quando você vai para o geralzão, né, onde fazer fisioterapia aquática gratuita pelo SUS? Não tem. Não tem, né? Então acaba que recorrendo ao atendimento privado, ao atendimento particular, e são poucas as ofertas. Muitas clínicas trabalham com piscina, fisioterapia aquática, mas quando chega o paciente neurológico, não. Aqui a gente não atende paciente neurológico, né? Então sempre a gente teve uma demanda muito grande, exatamente pelo contrário. Aqui a gente adora atender paciente neurológico. Vem, a casa está o coração aberto, a casa está aberta para o paciente neurológico, é um paciente maravilhoso, é um paciente que a gente cria um carinho, que vira família, que tem ali a piscina como sua segunda casa, e isso ela falou um ponto muito certo. Hoje, gente, não só na água, né, mas na água também, mãe, pai já entende, até a própria criança percebe quando o fisioterapeuta ele tem aquela propriedade, aquela habilidade e vai com o coração, e quando a pessoa vai de forma mecânica e sem muita habilidade, então essa pessoa ela não cria a fila de espera que Rodrigo acabou de falar, é fila de espera, e é isso mesmo, Rodrigo Marinho. Trabalhou bem, a gente sempre tem uma fila de espera. E o melhor é isso, é a gente poder contar com alguns profissionais que têm a mesma qualificação e que vão dar um bom trabalho. Mas não é fácil, Estela, não é fácil. Às vezes a gente procura e o colega está lotado também, né? Então, o quanto ainda falta a gente se especializar e o quanto ainda vai crescer a nossa querida especialidade, que é a fisioterapia aquática. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando no final da live, que para mim foi maravilhosa já, mas que eu queria deixar esse restinho aí para vocês, de forma breve, darem uma dica aí de sucesso. Qual foi a fórmula que vocês tiveram? O que é que vocês poderiam dar para quem está almejando, quem está pensando em se especializar mais na área de neuro, vamos dizer assim, né? Porque a aquática entrou na área de neuro, você acaba aprendendo bem a atender tanto o adulto como a criança. Mas para ir para essa área de neuro que é tão, vamos dizer assim,
tem tanta gente com medo, né? É o paciente mais delicado, é o paciente que não sustenta a cabeça, é o paciente, eu não vou conseguir, né? O aluno faz, eu não vou conseguir. Por isso que sai, às vezes, com imaturidade da faculdade e diz, não, eu não quero tocar nessa criança que não sustenta a cabeça. Vai tomar um caldo na água. E sai com aquele trauma. E chega lá, faz, é assim. O paciente vai escorregar, idoso, não consegue controlar o tronco. Aí na Carla lá vai lá, não, ó, você toca aqui nesse ponto-chave, nesse aqui, e ele não vai escorregar, ele não vai tomar o caldo, ele não vai cair. Então, qual é a dica que vocês poderiam deixar aí? E aí aproveita e já faz a despedida aí do pessoal. Tá? Então, mais uma vez, começando pela letra A. Pela letra A. Ainda bem que a minha é S. Eu acho assim, você, hoje, para você ser um bom profissional, e eu acho que quem constrói o seu caminho como bom profissional é você, né? Então, são suas escolhas, seus aprimoramentos, suas especializações, seus estudos, sua prática clínica. Então, eu acho assim que quanto mais você consegue trazer conhecimento para você, e principalmente, hoje, assim, eu procuro muito, a maioria das pós é muito teórica, né? Mas, assim, a vivência prática geralmente é muito pequena. Mas eu sempre, até hoje, mesmo tendo tanto tempo de estrada, eu procuro ter para mim informações que me tragam mais vivência prática. Você também ter a humildade de saber, por exemplo, a Estela, ela trabalha com criança há mais tempo que eu, tem mais experiência que eu estou com dúvida ou quero entrar nessa área, eu vou conversar com ela. Eu nunca tive vergonha disso, e até hoje eu tenho meu esquema de pessoas que eu vou atrás quando eu preciso, quando eu sei que a pessoa tem muito mais vivência, né, do que eu em determinado tema, em determinada área, e eu acho que é isso, é você se apropriar do seu conhecimento, traçar suas rotas e seus caminhos, porque com certeza você vai construindo, como Estela falou lá no começo, degrau por degrau, você vai construindo sua experiência profissional, você vai se firmando como profissional, né, de qualidade no mercado, e as próprias famílias, os próprios pacientes, né, no caso de pacientes adultos, por exemplo, os próprios pacientes, eles vão reconhecer isso em você, e geralmente são eles que vão trazer mais gente para você, mais pacientes. Então, é seguir seu caminho com muita dedicação, muito estudo, muita paixão pelo que você faz, que não tem erro. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, mas se você for traçar seu caminho de uma forma que você se aproprie de tudo que você precisa, com certeza você vai ter muito sucesso. É isso. Depois eu dou tchau logo, no final, né? Depois no final dá. No final dá. Vamos lá, Estela, dá uma dica aí para a galera que está começando. Como é que tem sucesso assim como vocês? Eu concordo muito com Ana, plenamente com as palavras dela, né? Eu acho que é preciso ter paciência no início. Todo início é mais difícil. Eu me lembro quando eu comecei na piscina lá de Rogério, lá no Torreão, eu tinha 1 ou 2 pacientes na agenda, né? Então, assim, se você não começa com pouco que tem, nunca vai começar, né? É importante dar esse primeiro passo e planejar como é que eu me vejo daqui a 5 anos. O que é que eu preciso fazer para chegar até lá? Quais as formações que eu pretendo fazer? Como eu vou alcançar esse objetivo? Né? Então, acho que o planejamento de como chegar até lá, os estudos, o conhecimento e a humildade, como a Ana Carla falou, né? De saber, ó, esse paciente eu não estou com dificuldade, né? Ter empatia com o paciente também, porque vai ter um paciente que vai chegar para mim e vai chorar a sessão, do começo ao fim. Eu vou tentar botar mãe, vou tentar botar pai, periquito, papagaio, e a criança vai continuar chorando. E aí, eu vou fazer o quê? Não, a criança não teve empatia comigo, eu vou ter que ser humilde o suficiente para indicar para um outro profissional. Não é para ter vergonha que eu não estou conseguindo atender um paciente, né? É a gente também ser humilde nessas horas, né? Porque pode ser que um paciente não tenha empatia com a gente, mas tenha empatia com a Ana, né? E ela pode fazer um trabalho brilhante que eu não estou conseguindo na piscina. Então, a gente também tem que saber dizer que não sabe, dizer que não está dando certo. A gente tem que ter humildade para isso. Do mesmo jeito que chegar um paciente com doença neuromuscular, tenho certeza que a Ana vai tratar muito bem, melhor do que eu, pode ter certeza, um adulto, uma distrofia, alguma coisa mais específica para a área dela.
Então, assim, a gente tem que ter humildade, tem que ver como é que vai ser lá na frente, o que é que eu estou pensando? Estou pensando no Bobat, qual o caminho que eu devo seguir, né? E se espelhar, conversar com os profissionais da área e fazer a pós conosco, né? Que tem um curso de formação espetacular, tem a área prática que é muito engrandecedora, bem rica, e a gente sempre traz muita prática, né? A gente tenta trazer os pacientes também para a aula, isso é muito legal, acho que vale muito a pena. E eu sou muito grata por ter momentos aquáticos, né? Porque é prazeroso demais. Eu me sinto mais leve o dia que eu atendo na água. É muito gratificante ver o sorriso nos olhos da criança, e dizer, tia, me deixa que aqui eu consigo ficar sozinho, aqui eu me sinto livre, aqui ninguém toca em mim, né? Eu consigo ficar em pé, né? É gratificante demais. A água é apaixonante. Muito bom, é exatamente isso mesmo, gente. Eu sempre gosto de falar desse aspecto, né? A gente faz um juramento quando se forma, né? Juramento de que a gente vai sempre dar o melhor ao nosso paciente. E a gente pensa, muitas vezes, que a gente vai fazer um curso, mas vale a pena fazer aquele curso? Eu já tenho meu emprego aqui, eu tenho meu salário no final do mês, eu tenho meu retorno já. Se eu fizer esse curso, eu vou ter o mesmo salário. Se eu não fizer, eu vou ter o mesmo salário. Não vai adiantar muito, mas a gente não pode esquecer do juramento que a gente fez, gente. Então, a gente nunca pode achar que o copo está cheio. Eu tenho 55 anos, continuo fazendo curso, continuo fazendo formações. A gente tem que estar sempre buscando o melhor para dar ao nosso paciente, por uma questão de consciência, de coração e de poder ter o leque cada vez maior de ferramenta para, naquela hora, não está dando certo, a gente ir lá e buscar um coelhinho na cartola ali e tentar resolver aquele problema. Porém, tem um detalhe muito interessante, é que quanto mais você se especializa, mais você é reconhecido, melhor vem o seu resultado. E tendo um resultado melhor, você pode cobrar mais. Então, a gente vai primeiro na visão do coração, e o dinheiro vem por consequência, a gente acaba tendo uma fila de espera. Está com fila de espera, é hora de aumentar o valor. Qualquer gestão de marketing fala isso, qualquer gestão, qualquer sistema de gestão vai falar isso. Se eu estou superlotado, eu posso aumentar o meu valor. Então, você tem que se valorizar, até por isso. E quer fazer caridade, atenda de graça, né? Atenda gratuitamente, tenha o seu horário para fazer sua caridade. Então, se especializar é a única alternativa para quando a gente quer dar o melhor e quando a gente pensa em também ser reconhecido de forma justa. Porque não adianta só, Estela, muito obrigado, você é uma fisioterapeuta maravilhosa, mas no final do mês você não consegue pagar o seu cartão, você não consegue pagar a prestação do seu carro, você não consegue fazer sua feira. Ana Carla, você é maravilhosa. Meu marido está andando, teve uma vez, e você já colocou ele para andar e está ótimo, mas eu não tenho como pagar isso a você, só vou pagar isso. Aí, às vezes, a pessoa está ali, sai dali e vai para um cruzeiro, vai para uma viagem, entra no seu BMW, mas não tem dinheiro para pagar você. Então, são coisas que a gente tem que entender que a gente, se valorizando, a gente pode criar um vínculo de respeito e, para a gente se valorizar, só tem um caminho, é a gente ter bons resultados, a gente ter muita firmeza no que a gente está fazendo. E essa é a tônica da nossa, graças a Deus, da nossa pós. É dar muita qualidade, por isso que nosso grupo é tão especialista e tão coração. Todos trabalham passando esse amor ao paciente, e é muito uma marca registrada das duas disciplinas. Os alunos saem encantados porque falam exatamente isso, que tanto a professora Ana Carla como a professora Estela, elas amam o que fazem, elas fazem com o olho brilhando, elas fazem com o coração. E é isso, gente. Então, eu só tenho a agradecer aqui, porque eu acho que todo mundo que está aqui presente viu uma história linda aí de vida e de verdade no depoimento de vocês, e queria agradecer muito ao pessoal que está aí presente, que veio aí enriquecer o
conhecimento aí com essas duas feras, e deixar em aberto aí para vocês se despedirem aí do pessoal, mas já de antemão, dar o meu muito obrigado aí, primeiro pela disponibilidade de vocês, e segundo, pela disponibilidade aí de todos em estarem presentes aqui nessa quarta-feira à noite. Fica com vocês aí. Muito obrigada, Rogério, pelo convite, e sempre que precisar das tuas ordens, eu espero ver vocês, né, no meu módulo lá de neurofuncional. Rodrigo, um abraço, Rodrigo, adoro o Rodrigo, já mandei um monte de paciente para Rodrigo, toda hora daí, e mesmo de longe ainda mando, viu? Quando o povo pergunta, manda para Rodrigo. Muito obrigada, minha gente, por vocês estarem aqui hoje, assim, com a gente. É muito bom passar um pouco das nossas vivências, né, que foi construída aí ao longo de tantos anos. E eu espero muito que vocês que eu possa ter o prazer de ter vocês junto com a gente agora na pós agora que vai começar, né, na turma que está começando. Um abraço bem grande, muito obrigada, Rogério. Obrigada, Estela. E um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Foi maravilhoso compartilhar um pouquinho com vocês. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigada pela lembrança, por sempre estar conosco, né? Sempre presente, muito presente nas pós também. É gratificante, né? Ser reconhecida por todo o esforço, toda a dedicação, por todo o trabalho, né? Ao longo desses anos. Agradeço bastante. E fica o convite para estar conosco, né, Ana? Com certeza, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês e até o módulo de neuropediatria. O meu último. Lembrando que a nossa turma 17 está confirmada já, né, gente? Então, quem está inscrito aqui no grupo, dia 3 e 4, se não me engano, de junho agora a gente está iniciando, dando start para a turma 17, que vem por aí. E lembrar também a todos, inclusive as queridas e amadas professoras, ao Rodrigo também, que acabou de me lembrar também, né, que a gente, esse fim de semana, tem o nosso congresso internacional online, que é muito fácil participar, e que vão ter pessoas do mundo todo palestrando, grandes nomes da fisioterapia nacional e internacional. Ainda há tempo de se inscrever. Na sexta são os workshops, que ficam excelentes, e sábado e domingo palestras do mais alto nível. Então, para que vocês também possam aí participar, aproveitar, fazer a divulgação também. Tá? Então, muito obrigado a todos. Meninas, muitíssimo obrigado. E muito obrigado, Rodrigo, um cheiro. Ana Paula, Aldemir, todo mundo que estava aqui presente, um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, tchau.